Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema super atual na educação brasileira, né? Como é que a educação digital está sendo integrada no currículo da educação básica? Nossa análise aqui vai se basear em materiais de um módulo sobre fundamentos da educação digital e a missão é entender a fundo por que essa integração é tão crucial e como ela está sendo pensada, inclusive com as novas regras aí sobre o uso de celular em sala. Pois é um ponto central hoje, né? A pergunta que não quer calar e que esses materiais ajudam a gente a responder é: por que integrar a educação digital ao currículo? É indispensável mesmo. E aí, claro, temos guias importantes nisso, como a Política Nacional de Educação Digital, a PND, que é a estratégia do país, né? E a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que define o que se espera que os alunos aprendam. Elas meio que direcionam tudo isso. Certo. Ok, então, começando pelo porquê, né? O que faz essa integração ser tão fundamental? Os materiais falam muito do desenvolvimento de competências digitais, certo? Mas não é só saber mexer no aparelho, imagino. Não mesmo, vai muito além. A gente está falando de formar um olhar crítico, sabe? Sobre a informação que circula online, de saber identificar uma fake news, por exemplo. De se comunicar de um jeito ético, seguro, nesses ambientes digitais. É quase como uma nova alfabetização, né, para o mundo que a gente vive hoje. Os materiais batem muito na tecla de que não é só consumir tecnologia, é entender, é criticamente, exato, sem dúvida. A tecnologia abre, assim, muitas portas para a expressão, para resolver problemas de um jeito novo, inovador. É usar o digital para potencializar mesmo essa capacidade de pensar por si e de criar algo autoral, relevante. E, claro, tudo isso acaba desaguando na formação para a cidadania, né? Uma cidadania que hoje tem essa dimensão digital que não dá para ignorar. Usar a tecnologia para se informar, para participar dos debates. Mas, assim, com consciência, né? Sabendo das responsabilidades, das implicações éticas. Os materiais destacam muito isso como um pilar. É um eixo fundamental, estruturante mesmo. E aí, pensando em como fazer isso na prática, né, nas escolas, basicamente aparecem duas abordagens principais nas discussões, nos documentos oficiais. Uma é integrar esses conhecimentos de forma transversal, sabe? Meio que permeando todas as disciplinas. A outra é criar um componente curricular específico, tipo uma matéria sobre o assunto. E a escolha é entre uma e outra, imagino que dependa muito da realidade de cada rede, de cada escola. Os materiais mencionam fatores como, sei lá, formação de professores, infraestrutura. Correto. O perfil dos professores, a tecnologia que a escola tem ou não tem, os recursos disponíveis, o próprio projeto pedagógico da escola. Tudo isso pesa muito na decisão. A nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que é a lei maior da educação no Brasil, ela já incentiva muito a interdisciplinaridade, essa conexão com a realidade do aluno, sabe? O que, de certa forma, conversa bem com essa ideia da transversalidade. Só que essa abordagem transversal exige, vamos combinar, uma coordenação pedagógica e uma formação de professor muito bem articuladas. Senão fica só na intenção, né? Entendo a lógica da transversalidade, até por causa da LDB. Mas imagino que existam argumentos fortes também para ter um componente específico, né? Para garantir talvez mais profundidade. O que as fontes dizem sobre essa tensão? Sim, essa tensão existe, é real. Ter uma disciplina específica garantiria um espaço, um tempo definido para aprofundar mais certos conceitos, por exemplo, da própria computação. Isso se liga a uma outra distinção que os materiais trazem, que é interessante. Ensinar a computação como meio, ou seja, como uma ferramenta para usar em outras áreas, ou que está mais alinhado com a transversalidade, ou ensinar como fim, estudando a ciência da computação em si, o que combina mais com a ideia de disciplina específica. Exemplos de transversalidade tem muitos, né? Em história, sei lá, analisar o impacto das tecnologias de comunicação ao longo do tempo. Em ciências, aprender a avaliar a confiabilidade de informação online sobre saúde. Em português, analisar textos diferentes, com imagem, com emoji. Em matemática, usar ferramenta digital para analisar dados. Em artes, criar usando meios digitais, enfim. Faz sentido. E essa discussão toda sobre o como usar a tecnologia, bom, ela leva direto para uma questão super recente e que está dando o que falar. A nova Lei 15.100, de 2025,
sobre o uso de celulares e outros aparelhos nas escolas. Exatamente. Essa lei, o objetivo central dela, declarado, é proteger a saúde mental, física e psíquica dos estudantes. Basicamente, ela restringe o uso desses aparelhos durante as aulas, mas com exceções importantes, né? Para fins claramente pedagógicos, para emergências ou para questões de acessibilidade e inclusão de alunos com necessidades específicas. Essa lei, ela parece refletir uma preocupação que cresceu bastante ultimamente, não é? Os materiais que a gente viu trazem dados sobre isso, né? Sim, ela não surgiu do nada, né? Tem por trás estudos sobre o potencial de distração, sobre o prejuízo para a aprendizagem quando o uso não é mediado e não tem um objetivo claro. E é uma tendência que a gente vê em outros países também. O relatório da Unesco de 2023, por exemplo, já indicava que quase 1/4 dos países tinha alguma forma de restrição. A gente ouve falar da França, Finlândia, Portugal, são exemplos. E aqui no Brasil, o debate esquentou muito em 2024. Teve pesquisa da Nexus mostrando que, 54% das pessoas eram a favor de proibir total em aula e 32% achavam que só podia liberar para fim pedagógico mesmo. E tem um dado do PISA 2022 que é impressionante. 85% dos estudantes brasileiros disseram que o celular atrapalhava a concentração na aula. Eles mesmos falando. Nossa, 85% vindo dos próprios alunos. É um número muito, muito expressivo. É marcante, né? Mas olha, é fundamental entender, e os documentos que apoiam a lei, como o Decreto 2.385 que regulamenta, os guias do MEC, eles deixam isso claro. A intenção não é demonizar a tecnologia, tá? O foco é promover o uso consciente, seguro, ético e, o ponto-chave, com intencionalidade pedagógica. É um chamado para a escola assumir de vez o papel dela na formação para esses novos letramentos, sabe? Equilibrando o acesso com foco na aprendizagem. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo, a integração da educação digital é vista como indispensável para formar cidadãos para o século XXI, né? Críticos, criativos, éticos. A BNCC e a PND dão o caminho e o norte. E a Lei 15.100 entra aí como uma ferramenta para tentar gerenciar o uso dos dispositivos, buscando um equilíbrio entre a tecnologia, o bem-estar dos alunos e a própria aprendizagem. É isso. Perfeito. Acho que resume bem o cenário que os materiais apresentam e, sabe, fica uma reflexão interessante a partir disso tudo, né? Se a gente está falando que a cidadania digital é um eixo tão central, tão estruturante, qual é o impacto a longo prazo, não só de falar sobre segurança e ética online na escola, mas de como a escola, como ambiente, como cultura consegue de fato viver e exemplificar esses princípios digitais no dia a dia dela? Como é que a cultura escolar pode modelar ativamente essa cidadania digital na prática? Fica aí para a gente pensar. No mundo digital tudo muda, a escola abraça o futuro. Algoritmos, código, mas também o pensamento puro. Educação digital é o caminho, formar cidadãos no século XXI. Com ética, criatividade, na rede a verdade prevalece. Lei quem vive, lei que verdade for, prevalece, a verdade prevalece. Lei que você enxergou, celular só pra aprender, foco nas aulas, saúde mental, tecnologia pra transformar. Educação digital é o caminho, formar cidadãos no século XXI. Com ética, criatividade, na rede a verdade prevalece. Erguindo sem chegou, celular só pra aprender, foco nas aulas, saúde mental, tecnologia pra transformar. Educação digital é o caminho, formar cidadãos no século XXI. Com ética, criatividade, na rede a verdade prevalece. Educação digital é o caminho, formar cidadãos no século XXI. Com ética, criatividade, na rede a verdade prevalece.